Espera um pouquinho, alguém está querendo entrar aqui. Então, deixa eu passar para a pessoa. O link. Vamos lá, pessoal. Tá todo mundo aí? Vamos ter que abrir. Quem quiser pode abrir o microfone para fazer perguntas. Tá bom, pessoal? Por gentileza, quem quiser pode perguntar, por favor. Shalom, Rabino. Acerca desse anjo adversário, não é, na realidade, uma contradição grande em relação a isso? Ele se propôs a fazer isso com permissão de Deus? Eu não escutei direito, pode repetir a pergunta? Estou falando, na realidade, Rassatã, esse anjo adversário, esse que sempre se opõe, seria uma contradição ele ser enviado para fazer isso? Ele não se opõe, esse anjo. Ele segue ordens de Deus. Deus o criou para ser um opositor. Deus o criou. Essa é a função dele. Hashem o criou dentro dessa função. No Congresso, tem os políticos que são a base do governo e tem a oposição. O governo também quer, pela democracia, que haja oposição. Deus criou esse anjo para que haja o livre-arbítrio, o poder de escolha entre o bem e o mal. É um anjo a serviço de Deus. A função dele é se antagonizar a Deus, e quem o orientou para fazer isso foi a divindade. Vamos nos lembrar que, segundo a filosofia racídica, mística e cabalística, Hassidut e a Kabbalah, não existe nada e ninguém além de Deus. Na essência maior de Deus, nós não existimos, os anjos não existem, o mundo físico não existe, o mundo espiritual não existe. Então, quando duas amiguinhas vão comprar umas coisinhas no shopping center e uma compra uma borrachinha perfumada para a outra, a segunda amiguinha dá um abraço na primeira e fala: fulaninha, você não existe. Ela quis dizer, não existe ninguém como você. Mas é verdade. Perante o padrão referencial absoluto que é Deus, nada existe de verdade, porque todos nós estamos dentro de Deus. E Hashem é infinito. E ele é o criador, o dirigente, o construtor de tudo. E ele que irradia a sua veracidade maior para que tudo exista. Então, ele criou esse anjo e a função desse anjo vai existir até a revelação do Mashiach e a ressurreição dos mortos e o começo do mundo vindouro. Quando começar o mundo vindouro, subsequentemente, logo em seguida a revelação do Mashiach, esse anjo e todo o mal e todo antagonismo existente serão totalmente eliminados, neutralizados, vão desaparecer. Mas no momento, Rabino, me desculpa, estou continuando. No momento, eles estão lá no Shamayim com o Eterno. Então, esse anjo, a função dele é... Qual é a função dele? Criar o livre-arbítrio, o poder de escolha entre uma coisa e outra, para nós, na verdade, segundo a filosofia racídica e a mística Kabbalah, esse anjo, no fundo, ele quer que todos resistam às provocações dele e todos superem o mal do mundo. É isso que ele quer. A função dele é testar, mas, no fundo, ele quer que o ser humano, pelo próprio esforço, mereça a recompensa de Hashem, e não existe maior recompensa que Hashem, que nós estarmos próximos dele. O resto é brinde, como já explicamos aqui anteriormente. Salvação da alma,
salvação da pele, aquele suborno que as outras religiões ficam fazendo o tempo todo, vai existir, mas não é para a gente ficar se preocupando somente em salvar a pele. A gente tem que se preocupar em servir a Deus. E aí Deus, como ele é infinitamente bondoso, ele vai dar de brinde, de bandeja, de mão beijada, ele vai dar a salvação. Mas essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é servirmos a Deus. Tá, Rabino. Rabino, Tem mais alguma pergunta, pessoal? Shalom, meu nome é Gabriel. Fala, Eu Gabriel. quero saber tudo bem. O Sansão, ele era um juiz, e bem forte, no caso. Como ele conseguiu... Ele é um nazireu, sobretudo, porque ele, no caso, ele fazia cadáveres. Ele não é proibido de tocar no morto? Não. Tocar no morto? O Sansão, no caso, é um guerreiro. Se ele era um nazireu, ele não podia tocar nos mortos. Ele não tocava em mortos. Na verdade, ele cuidava dessas leis de nazireu. E juiz, naquela época, não é um juiz de um tribunal, pessoal. Juiz, naquela época, era o título do líder do povo de Israel que antecedeu aos reis de Israel. Então, é juiz, entre aspas. Não é um juiz comum. O Shimshon, na geração dele, e era igual o Rebbe de Lubavitch nessa geração. Ele era o maior líder daquela geração. Há duas versões em relação à força dele. Uma versão é que ele era naturalmente extremamente forte. Outra versão que quando ele tinha Ruach HaKodesh, inspiração divina ou profecia, é que ele ficava extremamente forte. E essa força estava ligada com os cuidados que ele tinha de guardar o Nezirato. Por isso, quando a Dlilá, em hebraico é Dlilá, a Dalila, na verdade, a Dalila era uma filisteia, mas para poder se casar com ele, ela se converteu ao judaísmo. E a primeira esposa dele, que faleceu, que era anterior a Dlilá, também tinha se convertido ao judaísmo, e ele recebeu ordens diretamente de Deus, já que ele era inspirado por Deus, para fazer tudo aquilo que ele fez na vida dele. E, na verdade, quando foi cortado o cabelo dele, então ficou prejudicada a observância das leis do Nazirato. Por isso que ele perdeu as suas forças. Não necessariamente que a força dele estava no seu cabelo, a força dele estava conjugada intimamente com a observância do Nazirato, do Nezirato. Então, provavelmente, ele não tocava em cadáveres, porque essa é uma condição do Nazir. Tem dois tipos de Nezireus. O primeiro tipo é que é só por um período de meses ou um ano, e quando terminava o período, o Nezireu, ou esse abstêmio, ele ia para o templo, para o santuário, e trazia uma oferenda para finalizar o seu voto, e tinha Nezireu para toda a vida. Dois deles, um era o profeta Samuel e outro era o próprio Sansão, Shimshon. Ele era um líder do povo de Israel. Líder significa que ele sabia toda a Torá, e líder significa que ele não tinha nem o prazer de se sentar numa cadeira, porque ele era totalmente espiritualizado. Shimshon, Sansão. Mas, Sabino, o Sansão, ele não pegou na queixada de bode e no mel, uma carcaça de um leão? Não. Sim, ele pegou em animais, mas o Nezireu, diferentemente do Cohen, que não pode tocar em tudo que é impureza, etc., o Nezireu não podia tocar em cadáveres humanos, tá? E não era o caso. Realmente ele tocou nessa queixada, etc., como está escrito na tradução, etc., mas eram de animais. As leis do Nezireu não eram iguais às leis do Cohen. Um Cohen não pode tocar em animais mortos. O Nezireu não pode tocar em seres humanos mortos, né? É uma excelente pergunta que você fez, mas remonta à lei judaica. Existem particularidades que diferenciam
o Nezireu do Cohen, em relação ao que é puro e impuro, o que é morte, o que é considerado morto ou não morto, o que gera impureza ou não. O voto do Nezireu é diferentemente das leis restritivas que Deus revelou para os sacerdotes, que são os Kohanim, tá? Rabino, mais Sim. uma pergunta em relação a esse tema. Por favor. Em Juízes, Sansão parece ter sido enganado muito facilmente por Dalila. Ela tinha esse poder todo? Ele não foi enganado. Na verdade, há uma ideia que Deus ele exige dos tzadikim, dos homens justos, iluminados, com a precisão da espessura de um fio de cabelo. Então, alguma coisa que Sansão, conforme o texto diz, que poderia parecer dubiamente que ele estava ao lado dos filisteus, etc. Então, Deus fez com que isso ocorresse, mas foi por divina providência, porque Shimshon, Sansão, o Tanakh fala da força física dele, mas não fala da força espiritual dele. A força espiritual dele, por incrível que possa parecer, era muito, muito maior que a força física. Eu não sei se vocês se lembram de como acabou a vida do Shimshon. Sansão morreu, ele tinha perdido totalmente a sua força, porque as leis do Nezirato tinham sido infringidas quando foram cortadas suas tranças, o seu cabelo. Então, ele ficou totalmente fraco, ele ficou cegado, arrancaram os olhos dele, ele parecia um bobo dançando lá numa pequena arquibancada de 4, 5 mil filisteus que estavam rindo com Sansão lá, parecia um circo. Vamos nos lembrar, vamos retroagir no tempo. O patriarca Yaakov, no seu leito de morte, começou a abençoar todas as tribos de Israel. Quando ele bateu o olho na tribo de Dan, ele ficou boquiaberto. O patriarca Yaakov ficou com os olhos arregalados, porque ele viu uma luz incrível lá no futuro. Sabe quem ele pensou que era? Depois ele viu que não era. Ele pensou que era Mashiach. Mas não era Mashiach. Sabe quem era? O Shimshon, o Sansão. Ele viu uma alma elevadíssima. E ele viu que essa alma ia passar por apuros. Sabe o que Yaakov Avinu fez? Lançou um torpedo, um SMS. Lançou uma onda, uma mensagem, um sinal espiritual, com o pasuk, com o versículo Lishuatra kiviti Hashem. Pela sua salvação, espero Deus. A cada momento, pela sua salvação. Esse verso foi escrito dentro das bênçãos da tribo de Dan. E aí o Yaakov enviou esse sinal espiritual, essa brachá. Quando Sansão tinha perdido todos os poderes, ele começou a procurar no mundo espiritual alguma luz muito forte que pudesse revigorar os poderes físicos dele a partir do mundo espiritual. E Shimshon encontrou um torpedo, um sinal espiritual, uma bênção, um fluxo que estava vindo de centenas de anos antes do patriarca Yaakov. E aí ele se sintonizou com esse fluxo de bênção. E naquele momento ele recuperou totalmente a sua força física, a partir de ter captado a bênção do Yaakov. Aquele SMS, aquele sinal eletromagnético espiritual, aquele torpedo que foi lançado centenas de anos de antes. Yaakov viu
que essa alma espetacular ia passar por um aperto muito grande. E aí o patriarca Yaakov lançou aquele míssil, aquele sinal espiritual. Quando Shimshon viu esse sinal, ele se sintonizou e recuperou todas as forças. Ele foi aproximado dos dois pilares principais que seguravam toda aquela arquibancada, e quando ele removeu os dois pilares, tudo aquilo desabou. Ele acabou perecendo junto com 5.000 inimigos. E ele conseguiu combatê-los, assim como ele fazia em vida, conseguiu combatê-los até na morte. E ele ainda falou mais: eu vou me vingar por um único olho arrancado. O outro olho, eu vou a desforra e a vingança futuramente, no mundo vindouro. Então, o Shimshon se vingou, matando junto consigo, ao fazer desmoronar aquela arquibancada, de 4 a 5.000 filisteus. Mas ele não se vingou totalmente, ele só se vingou por um olho arrancado. O outro olho ele deixou para ir à desforra futuramente, na época de Mashiach. Obrigado, Rabino. Imagina, eu que agradeço, Gabriel. Mais alguma pergunta, pessoal? Rabino, Sim. A parte da Paraxá, dessa Paraxá, que quando Moshe desce do monte, e ele vai perguntar para Haron o que aconteceu, ele diz que ele pegou o ouro, jogou no fogo e saiu o bezerro. Sim. Que fogo era esse? Então, eles queriam fundir o ouro para fazer alguma coisa que serviço de intermediário entre Deus e o povo de Israel. Eles necessitavam de alguma coisa. Durante o tempo de 10 anos, o pessoal está tendo alguma interferência aqui. Para os microfones, talvez nós não, aqueles que não estejam falando. Talvez aqui uma interferência. Muito bem, obrigado. Então, a ideia é de que eles queriam uma antena. Vocês estão falando agora comigo, guardando as devidas proporções, através do Zoom, através do laptop, ou às vezes através... Eles queriam um equipamento, servir de comunicação entre Deus e os homens. Eles estavam fundindo para formar um equipamento. O filho adotivo de Moshe, que tinha pego aquela plaquinha que Moshe usou com dizeres cabalísticos para o caixão de Yosef vir à tona e sair do rio Nilo. Quando Moshe descartou aquela plaquinha, o filho adotivo pegou a plaquinha com os dizeres Aleishur, os chifres do boi, e alguns outros termos, dizeres cabalísticos, intenções cabalísticas, e quando eles estavam fundindo ouro, o filho de Moshe, o filho adotivo de Moshe, que pena, ele era um troublemaker, ele era um fazedor de problemas. Ele jogou aquela plaqueta, aquela plaquinha, no fogo e saiu o bezerro de ouro. Há uns midrashim que falam que não era uma estátua do bezerro de ouro, era um bezerro de ouro que se mexia. Ele falava duas frases, ele falava como um ser humano. A primeira frase ele falava: eu sou eterno, teu Deus. A segunda frase: sirvam a mim. É um midrash que fala que não era simplesmente estátua de um bezerro de ouro, era mais que isso, né? Mas alguém perguntou, então foi perguntado, você perguntou, que fogo era aquele? Era um fogo para, com ouro, fazerem alguma antena, algum equipamento. A ideia original é para não substituir Deus, Deus os livre. Não ficar no lugar de Deus como uma idolatria. Ficar no lugar do líder, que, segundo os cálculos errados deles, não apareceu, que foi Moshe Rabbeinu. Moshe foi descer somente no final do dia. Eles pensaram que tinha que descer no Monte Sinai no começo do dia. Mais uma pergunta, pessoal? Shimon, boa noite. Boa noite. Oi, Helene. Oi, boa noite. O senhor falou de bênçãos, né? Que Yaakov, ele projetou uma bênção. Sim. Eu me lembrei que essa mesma bênção tem a oração da noite. E o Sidur, ele é recheado de bênçãos. Exatamente. A gente fala de se dormir, Lishuasak, Viti Adonai.
Não só Exatamente, isso. muito bem lembrada. É uma bênção tão forte que nós a pronunciamos, a proferimos esse versículo, que estão entre as bênçãos de Dan, tá? Eu vou mostrar os vários níveis, já que estamos falando de Dan e de Shimshon, o assunto acabou caindo aqui. Olha um segundinho, olha uma curiosidade, pessoal. Está escrito que Dan, à primeira vista, era a tribo menos importante. O André, da associação, para ele saber que tem que pagar o condomínio lá. Pessoal, vamos desligar o microfone. Olha que curioso, pessoal. À primeira vista, Dan era a tribo menos importante. Certo? À primeira vista, era a tribo menos importante. Ela ficava por último. Está escrito na Torá que tudo que esqueciam no meio do caminho, achados e perdidos, a última tribo que pegava, recuperava os objetos perdidos e entregava novamente aos seus donos. Isso é o aspecto e o sentido simples da Torá. Vem a Hassidut e vem a Kabbalah e nos explica que Dan era uma das tribos mais elevadas espiritualmente. Era a única tribo que conseguia recuperar aquilo que foi perdido pelas outras tribos. Não é aquilo que foi perdido, não era achados e perdidos, objetos extraviados. Aquilo que foi perdido espiritualmente pelas outras tribos, a tribo de Dan conseguia reaver e recuperar. Ou seja, Dan, pela Kabbalah, era uma das tribos mais elevadas do povo de Israel. Aquela que tinha a capacidade de recuperar perdas espirituais de todas as outras tribos. Então, continuando, tem muitas bênçãos. Tem muitas bênçãos no Siddur, e que você pode se conectar com ela. Nas festas também existem muitas bênçãos. Ela em si é uma conexão com Deus. Os próprios salmos são conexões com Deus. Então, tudo isso é um tesouro muito grande que a gente tem como se proteger, tem como se fortalecer e fortalecer então, a alma. Não são só palavras. Por enquanto, antes de chegar a Mashiach e antes de Deus se revelar no mundo, por enquanto nós não enxergamos o campo espiritual, com exceção dos Sadikim, os homens justos e iluminados, como o Rebbe, o líder da nossa geração, que vai se revelar, se Deus quiser, como Mashiach. Todos os mundos espirituais, na frente dos olhos dos grandes líderes, são totalmente abertos. Eles enxergam espiritualidade, mas nós não. Mas tem uma vantagem nós não enxergarmos espiritualidade. Sabe qual é a vantagem? Que nós somos movidos pela fé. A fé não é naquilo que pode se ver. A fé é naquilo que não se pode ver. Então, na verdade, cada verso das orações é uma bênção, é uma forma de conexão, e com certeza ocorre algo especialíssimo no mundo espiritual, que por enquanto nós não conseguimos ver, mas futuramente nós sim vamos conseguir ver. As almas fora dos corpos, quando as pessoas falecem, as almas conseguem ver totalmente a espiritualidade. Mas nós não, por quê? Porque nós temos esse tesouro valiosíssimo chamado fé. Nós podemos nos ligar mesmo sem enxergarmos o efeito espiritual dos nossos atos. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Fabiano, a Alberta falando, tudo bem? Tudo bem com você, pessoal? Graças a Deus. Desculpe ter entrado um pouquinho tarde, mas algo interessante com relação a essa questão do bezerro de ouro, tabernáculo e até mesmo a arca. Acho que o povo de Israel está tão acostumado a viver, né, no meio da idolatria, algo visível e palpável no Egito, né, mesmo sabendo, né, que existia um Deus, existia o Deus, né, invisível. Quando eles saíram do Egito, acho que eu senti tanta falta, eu tenho que ter algo palpável para eu poder tocar e ver. É uma das explicações. Exatamente. Então eu preciso de tocar como que ver. Deus se apresentou no Monte Sinai? Metaforicamente, figurativamente, não tem imagem nenhuma, mas ele se apresentou na personalidade de um ancião, sem imagens,
mas a voz, a personalidade, era de um ancião. Como se como ele se apresentou na travessia do Mar Vermelho? Foi um anjo de Deus, como um guerreiro. Sabe o que ele falou? Hashem falou para o povo de Israel no Monte Sinai? Eu sou eterno que te tirou do Egito. Não pense que aquele que te tirou do Egito é um e que aqui quem está se apresentando é outro. É outro. Eu sou o mesmo aqui no Monte Sinai. Eu sou o mesmo aquele que se apresentou quando tirou você do Egito. Não vai pensar que são dois. Não são, não. Eu te tirei do Egito e agora estou aqui no Monte Sinai. Eu sou o mesmo. Não vai pensar que são dois. É um só. É uma das explicações por que Deus falou: eu te tirei do Egito. Apesar de que eu estou aqui no Monte Sinai, eu sou o mesmo que te tirou do Egito. E é isto que me encanta e tenho certeza que encanta a todos. Você não ver e saber que ele existe, tá? Está ao seu lado ao tempo todo. Isso que me encanta. Tem uma geração que os sábios se uniram, fizeram uma corrente espiritual incrível e conseguiram tirar o desejo incontido da idolatria e colocar em outros assuntos. Eu moro aqui, eu estou na minha residência, eu estou próximo de uma rua famosa chamada Oscar Freire, ou Lorena, aqui nos Jardins. É um shopping center a céu aberto. E lá, durante o dia e à noite também, tem muitas seguranças, com pessoas de terno, uns armários, né? Caras bem grandões de terno e gravata, e ficam cuidando das lojas para não serem assaltadas, seguranças. Se eu pudesse ler os pensamentos dele, passando por eles, e o que ia ver? O que eles estariam pensando? Sensualidade, sexo, sexualidade, erotismo, libido, coisa e tal. Estariam pensando nessas coisas. Há 3.300 anos atrás, se eu pudesse ler a mente das pessoas, sabe o que eu ia encontrar? Idolatria. Naquela época não existia ciências, não existia explicação para tudo, praticamente não tinha explicação para nada. Então tudo era, como se fala, esotérico, místico, dava um raio, um trovão, ninguém sabia que era precipitação pluviométrica, a chuva, o ciclo da evaporação, descarga elétrica, uma nuvem batendo na outra, o raio, alta voltagem, amperagem e todas as explicações da física. Eles achavam que eram deuses. Então, naquela época, era incontida. Em vez de estarem pensando em sexo, as pessoas estavam pensando em idolatria naquela geração. Os sábios se uniram uma geração. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma corrente espiritual e um decreto entre os tzadikim e tiraram o desejo da idolatria e colocaram aonde? Na sensualidade, no dinheiro, na honra, no poder. Depois os sábios chegaram à conclusão que eles não sabem se fizeram um bom negócio nessa troca. Então, hoje em dia, não é mais algo irresistível a idolatria. Não é. A idolatria não decide as coisas do mundo. Antigamente, a idolatria era uma questão de vida ou morte. Hoje em dia não é mais. Infelizmente. Ok, Rabino, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Shalom, Rabino, posso fazer uma pergunta aqui? Por favor. Na verdade, pedir uma confirmação ou uma correção, caso estiver errado. Eu já ouvi uma vez... Eu estou tendo prazer em falar. Danke. Isso. Essa palavra em Yiddish, dank, ou em alemão, sabe o que significa? Obrigado. Igual em inglês, thanks, dank, exatamente. Ok. Então, por favor, corrigir se estiver errado. Se eu não me engano, eu já ouvi falando que no Talmud, os maiores responsáveis, aqueles que mais queriam fazer o bezerro, eram egípcios convertidos. Isso está certo? Não eram egípcios convertidos, vamos explicar melhor. Havia uma multidão, a ideia partiu deles. Junto com 3 a 4 milhões de judeus,
saíram alguns milhões de não-judeus juntos. Por que as águas não se fecharam em cima deles, no Mar Vermelho? Por que Deus possibilitou com que eles pegassem uma carona com o povo de Israel? Eles são chamados de Erev Rav, uma mistura de povos. Porque na hora H, no dia D, eles mudaram de ideia. Eles eram idólatras e em um segundo eles começaram a acreditar em Deus. Por isso que eles foram salvos. Porque um idólatra pode fazer chuva, se arrepender da sua idolatria e ter o arrependimento e o retorno a Deus em questões de segundos. O Paró foi o único egípcio que sobreviveu ao fechar das águas do Mar Vermelho. E aquele mar não eram só águas, era um pequeno tsunami. As águas eram efervescentes. Teve lá um maremoto. O único que sobreviveu às águas fechadas foi Paró. Por quê? Porque, por incrível que possa parecer, foi o único que se arrependeu. Deus viu o coração dele se arrependendo e salvou a vida dele. Então, desculpe, eu te interrompi, Danke. Danke, você falou do Talmud, que não eram egípcios convertidos. Na verdade, há várias ideias de que uma parte deles, sim, se converteu ao povo de Israel. E tem uma outra ideia que essa mistura de povos eram descendentes de judeus que se assimilaram totalmente no Egito, a tal ponto de que esses judeus nem eram mais identificados como judeus. Há várias versões de quem era essa mistura de povos, tá? Os ciganos, aqui no Brasil tem muitos ciganos também. Os ciganos, eles acreditam que eles são descendentes daqueles milhões que saíram do Egito ao lado do povo de Israel. Tem uma ideia assim entre os ciganos. Muito obrigado, Rav. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar. Oi? Não, pode fazer, quem chegou primeiro. Pode falar, Leandro. Olá, Como faz? Shalom, Rav, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Maravilha. Eu estava ouvindo aqui com atenção e tive uma reflexão agora a respeito de Moshe, quando estava no Monte Sinai para receber a Torá, e quando o povo estava lá fazendo já o bezerro para fazer ou seja, o culto, né, da idolatria. Interessante que fala que o Eterno pede para o Moshe descer, e interessante nesse ponto que descer fala que Moshe é para descer da sua grandeza, para que ele possa lá descer e pegar o povo e levar eles para a santidade, porque é isso que eu vejo, essa análise a respeito do judeu em si, do tzadikim. Eles precisam descer nas profundezas para tirar o povo que estão corrompidos. Então, é bonito, exatamente, uma explicação muito linda essa, que o tzadik ele tem que descer da sua grandeza em solidariedade ao povo, indo de encontro à necessidade do povo, né? A busca aquilo que ele precisa ao povo. Existe uma outra ideia que Moshe era representante do povo. Então, já que ele é representante, é a mesma coisa que alguém que vai pegar uma fruta de uma árvore e pede para uns amiguinhos para segurar a escada. Então, a pessoa está pegando a fruta numa árvore bem alta. Aí vai os amiguinhos e arrancam a escada. O que acontece quando arranca a escada e a pessoa está lá em cima? Ela cai. Então, na verdade, toda a base que fez com que Moshe estivesse no Monte Sinai é o povo de Israel, porque ele era representante do povo de Israel. Quando ele começou a falhar, então ele simplesmente não tinha mais por que estar lá. Essa é uma outra explicação. São duas explicações. A sua é muito bonita e tem a outra. E qual é a verdadeira? As duas são verdadeiras, porque a Torá é infinita. Tudo é uma questão do aspecto na aplicação da grande lição para a nossa vida do dia a dia. Maravilha. Aí, Ravi, queria saber a respeito, por que tinha que ser um bezerro? Por que não podia ser um macaco, um elefante? Não, porque estava ligada àquela plaquinha que foi jogada dentro do fogo, que era o símbolo da tribo de Yosef, quando Moshe usou aqueles dizeres para cabalisticamente fazer o milagre
e fazer um caixão que pesava toneladas flutuar e sair do mar, do Mar Vermelho, do Rio Nilo. Então, aquela plaquinha falava do emblema de Yosef, que era um boi. Então, o que surgiu? Uma coisa intrinsecamente ligada àquela plaquinha. Tem outras explicações também. O boi das oferendas do templo é um animal que tinha mais vitalidade. Então, o antagonismo, a vitalidade das oferendas trazidas a Deus no templo e no santuário, que a principal delas era um boi, então foi trazido algo para o antagonismo, que era o formato de um bezerro. Tá? Mas está ligado à placa que foi jogada dentro do fogo e fez surgir instantaneamente algo intrinsecamente ligado aos dizeres da placa. A placa falava de boi e surgiu um bezerro. Muito bom, Ravi. Para finalizar aqui a minha reflexão, até minhas perguntas também, sobre a questão, aqui fala o sentido que o povo acabou adorando o bezerro de ouro, esses 3.000, né? Há uma outra versão que fala que foram meia dúzia e não 3.000. Poderia ser... o Aaron poderia ter morrido, na verdade, se fosse esse propósito mesmo para a criação do bezerro. Então, né? Então, eu vou contar uma coisa impressionante. Sabe que o Aaron acabou ganhando tempo porque ele sabia que Moshe ia descer? Tem uma pessoa que foi linchada nessa história toda. Quem foi? Alguém sabe? Tem um líder do povo de Israel que morreu em toda essa situação. Eu não sei, mas parece que eu ouvi que era Pinhas, alguma coisa pessoal, assim. Lição de casa. Tem um líder do povo de Israel que foi linchado e assassinado naquele momento. Quem foi? Eu não sei, mas eu acho que eu já vi uma história que foi Pinhas. Exatamente. Hur, o filho de Miriam e Caleb ben Yefuné, o sobrinho de Aaron, o sobrinho de Moshe, foi linchado e assassinado porque ele tentou impedir o surgimento do bezerro de ouro. Ele foi assassinado. Hur. Quem é Hur, na verdade, pessoal? Pai de quem? Ele é filho de Miriam. Ele é pai de quem? Alguém sabe? O Hur é pai de quem? De um garoto de 14 anos totalmente inspirado por Deus. Pinhas? Não. Samuel. Se não me engano... Hur é pai de Betsalel. Betsalel foi o garoto inspirado por Deus que dirigiu a construção do Mishkan, do tabernáculo do santuário. Já que Hur defendeu tanto, ele saiu contra o bezerro de ouro, ele mereceu que o filho dele orientasse a construção do santuário no deserto. Betsalel era filho de Hur, ele era neto de Miriam. Acho que não vai ter tempo, vai dar continuidade, que já vai terminar. O Watson ia fazer uma pergunta também, Watson? Hã? O Watson quer fazer uma pergunta? Bravo. Fala, Bravo. Fábio. Sim, Fábio. Temos 1 minuto. Se eu não conseguir responder, eu respondo no grupo. Boa noite, Raul. Boa noite, Fábio. Estão ouvindo? Porque Fala, são Watson.